É quarta-feira, no canal Caps Lock. E seja bem-vindo a um vídeo muito importante aqui no canal, pois hoje nós vamos falar sobre Mobile Suit Gundam, uma obra que é um drama espacial, uma verdadeira ópera da natureza humana, uma carta de redenção de um país pós-guerra mundial, um conto épico de guerra espacial entre liberdade e controle. Não apenas isso, mas uma visão filosofal da próxima fase da evolução humana e um desastre colossal de Bop no seu lançamento. E uma obra que, após esse lançamento, deu origem a uma franquia que quase morreu antes do final da sua primeira temporada, mas depois veio a se recriar e renascer, criando não apenas uma das franquias mais populares dos animes de todos os tempos, mas como uma obra pivotal da cultura dos animes e da cultura japonesa. Esta é a história de Mobile Suit Gundam. Em 2022, com a chegada de Mobile Suit Gundam Witch of Mercury, uma nova leva de potenciais fãs e novos apreciadores de robôs gigantes que olham para esta obra e talvez não saibam a história conturbada de uma das maiores franquias de todos os tempos, chegam ao mercado. Qualquer um que já conhece o canal Caps Lock sabe que não é mistério nenhum que eu sou um grande fã da franquia Mobile Suit Gundam, desde os seus jogos, aos seus brinquedos, até mesmo alguns vídeos curtos que nós já fizemos aqui no passado, falando sobre algumas partes e elementos desta obra como um todo. Mas nunca tivemos um mergulho mais profundo nesta franquia. E bem, nenhum momento é melhor que o presente, nenhuma hora é melhor do que o agora. Com mais de 40 anos de história, a franquia Mobile Suit Gundam se tornou um absoluto monstro em todos os aspectos da indústria, com sua influência tendo ficado limitada fora das Américas por mais de metade de sua existência. Livros, mangás, animes, videogames, brinquedos, sapatos, roupas, restaurantes, carros e tudo que você possa imaginar. Mobile Suit Gundam já teve seu nome associado com ele. Mobile Suit Gundam foi uma série de TV de 43 episódios que estreou no Japão em 1979. Embora hoje o seu potencial e impacto seja amplamente reconhecido, nem sempre a história foi essa. Mas afinal, qual a história? Não coincidentemente, o anime que lançou em 79 conta a história do ano 79 do Universal Century, um novo calendário criado para marcar a transição da raça humana para a exploração espacial depois que a raça humana do planeta Terra cresceu ao ponto de não ser mais autossustentável. Com a evolução dos problemas e soluções, colônias espaciais foram criadas para permitir que a raça humana pudesse continuar expandindo e sobrevivendo. Colônias estas que em alguns casos podiam registrar centenas de milhares e até dezenas de milhões de pessoas. Mas Mobile Suit Gundam fala sobre a natureza humana e a sua inevitável rota de colisão em direção sempre a conflito e guerra. E assim as colônias que eram a mais distantes da Terra, e por isso mesmo recebiam menos atenção e cuidado, se rebelam e formam o que é conhecido como Principado de Zeon, uma nação independente da Federação Terráquea que está disposta a entrar em conflito armado para conquistar a sua independência, custe o que custar. E quando eu digo custe o que custar, eu literalmente quero dizer isso mesmo, pois não demora muito, e um dos primeiros grandes eventos dessa nova era de conflito e guerra é quando a nação de Zeon derruba uma colônia inteira na região da Austrália, matando milhões e garantindo que o território australiano se tornasse terra morta para sempre. Mas para se declarar guerra são necessárias máquinas de guerra, e esse se torna o grande trunfo de Zeon, com seus Mobile Suits gigantescos que são robôs humanoides construídos para operar tanto no espaço quanto na Terra, e que representam um avanço bélico militar que em muito supera as capacidades militares da Federação Terrestre. A princípio, isso é representado na série original pelos Mobile Suits conhecido como Zaku 2, o primeiro modelo completamente testado e conhecido, produzido em massa para lançar a guerra de dependência projetada por Zeon, permitindo assim que as forças de Zeon possam utilizar um robô com formato humanoide para posicionamento bélico tático, permitindo mobilizar com grande precisão e muita velocidade grandes armas de guerra em lugares estratégicos que antes só poderiam ser possíveis utilizando grandes cargueiros ou naves espaciais para transporte de longa distância. Embora Mobile Suit Gundam seja um anime e primeiramente um veículo para vender brinquedo a crianças, isso não quer dizer que sua criação foi feita sem pensamento e detalhes. A razão por trás de usar robôs gigantes ao invés de apenas mísseis e armas de longo alcance se dá graças ao lado da ficção científica desta obra. Os Mobile Suits se fazem necessários para habilitar combate em média e curta distância, como forma de atuar contra a interferência de um novo tipo de radiação que existe neste
deste mundo de ficção, conhecido como as partículas Minovsky, que impedem transmissão de sinais de longo alcance, afetando a navegação, radar, sistemas de satélite, comunicação e GPS, obrigando assim ao campo de batalha a evoluir de forma tática, permitindo que aquele grupo que tiver o maior controle bélico sobre o posicionamento tático de suas armas terá a maior vantagem nas decisões e batalhas decisivas dentro do teatro bélico de guerra. E logo no início da série, ambos os lados já estão envolvidos em conflitos massivos, garantindo a perda de mais de metade da população da Terra e metade das colônias espaciais, garantindo assim a perda de dezenas de milhões de vidas, logo no início do conflito para ambos os lados. Se vendo obrigada a se atualizar para sequer ter uma chance de sobrevivência, a Federação Terrestre decide desenvolver o seu próprio Mobile Suit, um protótipo secreto para a batalha, como forma de tentar virar a maré. Este é o RX-782, codinome Gundam, um protótipo avançado que serviria como base para o desenvolvimento de novas armas de guerra. O Gundam foi construído para ser o mais poderoso de qualquer máquina de guerra e com armas mais evoluídas. Onde os Mobile Suits de Zeon ainda utilizavam munição e explosivos como artilharia tradicional, o Gundam começava desenvolvendo tecnologia de raios, com um sabre de plasma e um rifle de raios, com poder destrutivo muito superior. Onde Zeon avançava com números, a Federação Terrestre tentou desenvolver armas mais avançadas, daí surgindo então o RX-782, conhecido como Gundam. Junto ao RX-782, uma nova nave de batalha classe Pegasus, conhecida como a White Base, é designada como sua base de operações móvel, feita para proteger o protótipo e lhe garantir suporte. Mas devido às circunstâncias da guerra, a tripulação da White Base é quase toda composta por civis e adolescentes, pegos no fogo cruzado da guerra que causou morte de quase todos os oficiais experientes e militares capacitados a dar suporte. Ou seja, guerra é uma merda e nunca há vencedores. Entre os novatos e civis está Amuro Ray, um jovem de apenas 16 anos, filho do criador do próprio RX-782, que se viu obrigado a aprender a usar a mais avançada máquina de guerra da face da Terra sob pressão e sem nenhum treinamento militar prévio, tendo que literalmente estudar os manuais de operação do Gundam em meio ao combate só para saber como a máquina funciona. Ao longo da história, Amuro se desenvolverá como nosso protagonista, aprendendo seu papel no campo de batalha, a realidade da guerra e como se tornar um piloto melhor, uma pessoa melhor. Em contrapartida, Amuro não precisa apenas defender a White Base, como também precisa enfrentar todo o exército de Zeon lotado de oficiais experientes, militares de carreira e entre eles ninguém mais nada menos do que Char Aznavour, o grande cometa vermelho, o seu maior rival e um dos principais líderes e figuras políticas e militares em toda Zeon. A dinâmica entre Amuro e Char é a linha de desenvolvimento de toda a narrativa de Mobile Suit Gundam, mas ela não termina nas filosofias de guerra e da realidade do conflito armado. Char e Amuro também representam os temas da evolução humana em Mobile Suit Gundam, se tornando aquilo que viria a ser conhecido na série como New Types, seres humanos que evoluíram para sobreviver no espaço sideral e assim desenvolveram habilidades sobre-humanas, como por exemplo percepção extrasensorial, a habilidade de reação acima de qualquer humano e até mesmo a capacidade de acessar e perceber os pensamentos e sentimentos dos seus oponentes e outras pessoas envolvidas no meio do campo de batalha. Em Mobile Suit Gundam, toda guerra é um jogo de soma zero. Guerra é inferno e todos são pecadores. Não há mocinhos, não há bandidos, há apenas sobreviventes e veteranos. Desigualdade, preconceito, abuso, manipulação, corrupção e ganância existem dos dois lados desse conflito e em ambos os lados da guerra. A população civil é manipulada e sacrificada para a ambição, proteção e bem-estar daqueles com poder. Com esta premissa em mãos, Mobile Suit Gundam estava prestes a estrear no Japão, produzido pela Sunrise e dirigido por Yoshiyuki Tomino, que junto com sua equipe estavam prestes a iniciar uma revolução no gênero mais popular dos animes naquela época, o gênero dos robôs gigantes, que era extremamente popular por volta dos anos 70 e 80. Porém, no gênero até então era reconhecido como primordial o papel dos Super Giant Robots, robôs gigantes com poderes mágicos, sobrenaturais, ou não necessariamente baseados por qualquer noção de ciência ou ficção científica. O conceito era criar brinquedos para crianças e ao mesmo tempo criar um gênero único de ficção para jovens com diversas séries populares que a equipe por trás de Mobile Suit Gundam também ajudou a criar. Porém, o diretor Tomino ainda desejava fazer algo novo, diferente, com o gênero, e a ideia de uma história mais baseada em realidade e conceitos mais realistas começou a tomar forma. No Japão, esse subgênero começou então a ser conhecido como Real Robots. Uma história sobre guerra ao invés de apenas robôs gigantes com poderes mágicos
frenéticos derrotando um monstro com o poder da amizade e efeitos coloridos, criando uma nova narrativa que em partes foi inspirada por temas vidos do livro Starship Troopers, que lidava com fascismo em tempos de guerra, propaganda militar, controle populacional e o teatro de guerra com um conflito sem reais vencedores, apenas sobreviventes. Como toda nova obra, Mobile Suit Gundam passou por diversas revisões e mudanças antes de sua estreia. No início, seu nome não era conhecido como Mobile Suit Gundam, mas sim Space Battle Group Gunboy. O conceito era simples, mas nos primeiros estágios já houve conflito, onde o primeiro nome de Gunboy acabou evoluindo para Gundam, uma tentativa de combinação da palavra gun, ou arma em inglês, e da palavra dam, represa em inglês, como uma forma de invocar o conceito de um poderoso soldado sozinho segurando toda a pressão da guerra, como uma represa segura toda a pressão da água por trás dela. A equipe queria ao mesmo tempo que os visuais das máquinas de guerra fossem representativos do estilo realista e dos conceitos de guerra real que a série buscava naquele ponto, com cores muito mais mutadas e capazes de representar o que uma máquina gigante de guerra seria, com um enorme tanque de batalha. Porém, nesse ponto, a interferência veio da empresa Clover, parceira na produção da série e licenciadora responsável pelos brinquedos que deveriam ser produzidos para a nova marca Mobile Suit Gundam. Nos anos 70, não muito diferente de hoje em dia, para que uma série de TV pudesse sequer ter uma chance de existir, uma empresa de brinquedos tinha que estar por trás da marca. E onde alguém controla o dinheiro, alguém controla a parte do show. E o visual do Gunboy virou Gundam. E assim, os tons mais mutados, cinzas e parecidos com camuflagem militar mais real que Tomino desejava para o seu Gundam, acabaram se tornando cores mais vivas e coloridas, que seriam mais atraentes para crianças, permitindo que a série tivesse sequer uma chance de existir no mercado altamente competitivo. Ainda levaria muitos e muitos anos até que Mobile Suit Gundam pudesse voltar um pouco mais próximo de sua visão original, criando modelos que representavam as cores primariamente desejadas por Tomino, com tons mais realistas e próximos do que uma arma de guerra realmente deveria aparecer no campo de batalha, com uma subsérie de brinquedos conhecida como Real Type, uma alusão à visão original do diretor. Mas o RX-782 não era a única máquina de destaque. Tanto na linha de brinquedos quanto no show, ele era acompanhado por outras duas máquinas de guerra que representavam outros aspectos do protótipo do RX-782, o Gun Tank e o Gun Cannon. Onde o Gun Tank era literalmente um tanque com artilharia pesada, o Gun Cannon expressava a capacidade de mobilidade e posicionamento tático de um Mobile Suit capaz de disparar mísseis e outras armas de infantaria. Habilidades replicadas e aperfeiçoadas no próprio RX-782, o que tornava o trio de máquinas um time completo e capacitado para qualquer tipo de missão de combate em qualquer terreno ou território. E o mais importante a se lembrar a respeito disso é que o diretor Yoshiyuki Tomino absolutamente odiava tudo isso. Para o diretor, infantilizar a sua obra séria sobre guerra seria aguar os temas aos quais ele estava tentando abordar com Mobile Suit Gundam e remover a sensibilidade do tópico. Brinquedos coloridos e chamativos destoavam da identidade crítica da obra que o diretor buscava estabelecer desde o começo com seu trabalho. A crítica não era sem fundamento, com uma história que pedia para ser levada a sério, tentar levar a sério que máquinas de guerra seriam pintadas com cores brilhantes e chamativas era ridículo. Ao mesmo tempo, sem os visuais chamativos, a série não se destacaria e não venderia brinquedos. E foi literalmente isso que acabou acontecendo. A princípio, a série não se conectou com os fãs, nem com os fãs mais velhos que não se conectavam com os visuais mais infantis e coloridos dos Mobile Suits dos personagens, nem com os fãs mais novos, que tinham dificuldade de se conectar com os temas mais pesados e mais cabeças de uma série mais sóbria e séria, diferente de tudo que existia no mercado naquele momento. Ambos os lados da questão estavam certos, e isso eventualmente acabou sufocando Mobile Suit Gundam, e sua estreia na TV japonesa passou a ser um fracasso de audiência. A consequência é que, originalmente planejada para ter 52 episódios, a série foi cancelada com apenas 39. A empresa Clover, responsável pelos brinquedos, resolveu abrir mão de apoiar a série, e o máximo que o time pôde negociar foi um mês extra, para fechar seus trabalhos e tentar concluir a série de alguma forma. Eis então que, numa jogada do destino de pura sorte, veio a solução que ninguém esperava, de onde ninguém esperava, para solucionar todos os problemas e dar a Gundam uma nova direção e destino. Seu nome? Gunpla. Model Kits desenvolvidos pela própria Bandai. Model Kits eram extremamente populares no Japão na época, e a Bandai era líder no mercado. Vendo a oportunidade junto a Gundam, a Bandai adquiriu os direitos da série para produzir Model Kits que permitiriam aos fãs adolescentes ter maior interesse na série.
Para a visão da Bandai, o fã adolescente que tinha interesse em Mobile Suit Gundam, mas não queria os brinquedos mais infantilizados, era exatamente o público-alvo que tinha interesse em Model Kits. E com esse interesse renovado, as reprises de Mobile Suit Gundam na TV japonesa ganharam um novo público, nova vida, novo ar em seus pulmões, se revitalizando e assim ganhando uma segunda chance. Reeditando todos os episódios que foram ao ar e haviam sido produzidos, um total de 43, Mobile Suit Gundam foi reeditado e remasterizado, com novas cenas e mudanças nos visuais e convertendo a série de TV para 3 filmes longa-metragem, que foram lançados diretamente nos cinemas, tentando vender a série como uma experiência diferente e única, voltada para um público ainda novo bastante para se interessar, mas velho bastante para apreciar a mensagem original de Gundam. E assim, em 1980, Mobile Suit Gundam 1 e Mobile Suit Gundam 2 Soldiers of Sorrow foram lançados nos cinemas japoneses para grande público, com a conclusão da trilogia, o terceiro filme, Mobile Suit Gundam 3 Encounters in Space, tendo sido lançado logo no ano seguinte. As consequências desse novo plano e dessa nova abordagem é que as estreias dos filmes no Japão foram tão bem sucedidas que a polícia precisou ser chamada para organizar as multidões que foram ao cinema assistir todos os 3 filmes, causando sensação nacional e euforia na mídia, garantindo assim não apenas uma segunda vida, mas a salvação não apenas do nome da franquia Mobile Suit Gundam, como também a visão original de Tomino e sua equipe, com os filmes gerando lucro absurdo e totalmente inesperado, combinado com os Model Kits, que eram mais baratos que os brinquedos e mais fáceis de se encontrar. O que começou com um segundo fôlego acabou se transformando no dia que o anime mudou no Japão. Gundam virou uma sensação, uma febre, e não parou mais. Aproveitando o desejo do público por mais opções e mais variedades, rapidamente a Bandai viu oportunidades de mercado, estabelecendo linhas de variantes e outros modelos que não apareciam no show, mas podiam ser vistos em livros, artes conceituais e mangás, criando a linha de Model Kits Mob Suit Variation V, que permitiram os kits se multiplicar com várias opções para todos os tipos de gosto e bolsos, garantindo assim uma grande disponibilidade de opções no mercado e garantir uma fonte de renda contínua. Com Gundam dominando o Japão, era chegada a hora do mundo. Tentando replicar os sucessos dos 3 filmes de animação originais de Mobile Suit Gundam, Tomino e sua equipe partiram para Hollywood, nos Estados Unidos, na tentativa de criar um filme live action de Mobile Suit Gundam. Ainda em plenos anos 80, com o diretor e produtor definidos para o projeto, o time americano foi ao Japão para estudar Mobile Suit Gundam e conhecer mais a fundo a obra. Dessa forma, artes conceituais foram finalizadas e a versão do roteiro foi definida e finalizada em seu primeiro draft, uma versão que até hoje ainda pode ser encontrada na internet para leitura. A adaptação tentava manter muito dos pontos principais da obra originalmente, apenas ajustando a narrativa para um público mais internacional, em um formato mais conciso, focado na rivalidade entre Amuro e Char, que nesta versão foram renomeados como Sha, S-H-A, e Amaru, A-M-A-R-U. O filme, no entanto, nunca chegou a começar a sua adequada produção, pois a Bandai não concluiu os estudos para terminar o projeto de licenciamento da marca Gundam para o projeto do filme, o que essencialmente matou todo o trabalho e encerrou esse projeto. Mas isso não impediu a marca Gundam de continuar se desenvolvendo no mercado como um gigante. O Universal Century, a linha do tempo principal, continuou sendo expandida vastamente, com inúmeros mangás contando histórias paralelas, expandindo a narrativa de personagens secundários e até mesmo criando histórias adicionais que aconteciam nos 2 pontos de vista do conflito durante o período da One Year War, a Guerra de 0079, onde a série original acontecia. E mesmo onde o primeiro filme de Mobile Suit Gundam falhou em existir, isso não impediu uma nova tentativa. Onde a primeira foi um fracasso completo, a segunda conseguiu ser produzida, gerando assim a criação de G-Savior, um filme de 1999 que é uma produção canadense que foi lançada apenas em DVD em Singapura. G-Savior, ou Gundam Savior, foi o primeiro filme longa-metragem realmente lançado de Mobile Suit Gundam, e a sua história acontece no Universal Century. Porém, o filme contava com um roteiro muito fraco, quase nenhum orçamento e atores completamente desconhecidos, e foi uma completa e absoluta bomba, gerando enormes problemas e danificando a imagem da franquia, mesmo sendo um jogo que recebeu uma continuação na forma de um jogo do PlayStation 2 também chamado de Savior, que continua a história diretamente do filme e foi lançado apenas no Japão. Nem assim foi o suficiente para fazer G-Savior emplacar, o que fez com que na história de Mobile Suit Gundam, em mais de 40 anos de franquia, G-Savior é a única obra que foi oficialmente removida da linha do tempo do Universal Century e hoje não existe mais.
Mas é claro, nem mesmo a remoção oficial de G-Savior da linha do tempo de Mobile Suit Gundam como um todo impediria um otário como eu de ter o Model Kit Gunpla oficial do robô principal do filme e do jogo G-Savior, porque eu apenas sou esse tipo de pessoa. Você pode inclusive ver um review antigo que eu fiz do filme, aqui no canal mesmo. Ainda assim, isso é o futuro presente, e não o presente presente. Então voltemos ao passado do futuro presente para falar da presença de Gundam no ocidente. Pois ainda no sucesso da obra original, Mobile Suit Gundam se viu adaptada pelo próprio Tomino em 3 livros, que fizeram pequenas modificações na narrativa e no tom da história, de forma a trazê-la mais próxima de sua visão original para a franquia. Essas 3 novas foram lançadas em inglês e eventualmente compiladas num único livro conhecido como Mobile Suit Gundam Awakening, Escalation, Confrontation. Embora os livros originais tenham sido lançados entre 1979 e 1981, a versão em inglês só foi chegar nos mercados em 1990. A história de Gundam se expandiu até mesmo para o mangá, contando a história da franquia, com a obra The Man Who Created Gundam, um mangá ficcionalizado contando uma versão satírica e mais cômica da história de produção da franquia Mobile Suit Gundam, desde sua concepção até mesmo após o lançamento dos 3 filmes. O mangá foi lançado em inglês em 2022, contando muito dessa história, e também me ajudou bastante como referência até mesmo na produção deste vídeo. E é claro, o sucesso de Mobile Suit Gundam se expandiu também para o universo dos videogames, com a parceria com a Bandai se solidificando desde o começo, com o primeiro jogo saindo anos depois do sucesso da série de TV e dos filmes, com Kidou Senshi Gundam Parte 1, Gundam Daishi Nitatsu, para o console Fujitsu FM7. Desde então, é quase impossível encontrar uma única plataforma que não tenha tido pelo menos um único jogo de Mobile Suit Gundam disponível para ela, do primeiro Nintendo ao Virtual Boy, Xbox 360, PlayStation ou os arcades. Mobile Suit Gundam é a franquia com o maior número de jogos oficiais licenciados da história dos videogames. Muitos dos jogos procuravam recriar as séries, mas alguns contavam histórias totalmente novas dentro e fora do Universal Century, como por exemplo no jogo Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 Cold Fury, que conta uma narrativa totalmente nova dentro da linha do tempo da série original, seguindo um grupo militar de testes escondidos na Terra durante a guerra, totalmente composto de mulheres lutando por Zion, numa série de 15 episódios que o jogador acompanha a narrativa como uma minissérie e que eu joguei ao vivo na Twitch e que você pode acompanhar aqui no canal também em formato de série editada. Ainda assim, foi necessário até 1998 para que a primeira série de Gundam fosse oficialmente disponibilizada fora do Japão. Primeiro com os 3 filmes dublados em inglês e posteriormente disponíveis com a trilha original em japonês também. Ainda assim, foi apenas no ano 2000, com a explosão da importação de animes para o mundo e com a chegada da Cartoon Network, é que Gundam começou a ver sucesso e um pouco mais de destaque fora do Japão. É aí que Gundam viu uma porta de entrada para o mundo ocidental, trazendo a série de 1995, New Mobile Reports Gundam Wing, ou apenas Gundam Wing, como a primeira série que seria lançada oficialmente nos Estados Unidos e posteriormente a primeira série que seria dublada para o Brasil também. Gundam Wing foi um marco para a produção de Gundam em escala mundial. Embora a própria série Gundam Wing não tenha sido um grande sucesso de público no Japão, ela foi extremamente celebrada nos Estados Unidos e no Brasil, se tornando um ponto de referência para o público que conhecia Gundam pela primeira vez através dessa obra. Tendo um formato mais moderno e atendendo à demanda de jovens adolescentes descobrindo anime feito para jovens pela primeira vez. O mesmo impacto que os filmes de Gundam fizeram com os jovens adolescentes do Japão quando foram lançados no cinema, Gundam Wing conseguiu fazer com jovens de todo o mundo, apresentando uma narrativa que se vendia como mais madura e séria, com uma história com início, meio e fim, em meio a uma revolução global de distribuição de animes pelo mundo, que no Brasil se viu através de quadros da TV aberta como o US Mangá, e assim trouxe Gundam Wing lado a lado a lançamentos de cinema, como por exemplo Akira ou Ghost in the Shell, mas também o trouxe lado a lado a grandes séries populares como Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, e também a OVAs focados num público mais velho, como Zeoraimer e Detonator Orgon. Gundam Wing também se aproveitou do sucesso de obras como Mighty Morphin Power Rangers, usando a estrutura moderna dos anos 90 de 5 heróis com visuais e personalidades distintas, e se popularizou nas tradicionais séries tokusatsu japonesa e se provou bem sucedida com o público internacional também. Enquanto os Estados Unidos, Itália, Canadá e outros países tiveram acesso aos filmes de Gundam, no Brasil apenas Gundam Wing fez transição a princípio, chegando em 2002 no Brasil pelo estúdio Alamo, que foi responsável pela sua dublagem original. Foi necessário até 2020 para que Gundam tivesse uma segunda chance no Brasil com a dublagem original de Gundam 00, feita originalmente para o extinto e falecido canal Loading TV. Gundam
Gundam 00 foi dublado pela primeira vez na falecida Loading TV, um canal online de TV aberta, que visou um público jovem brasileiro e falhou miseravelmente, falindo em menos de 6 meses de existência em meio a escândalos com todo o corpo jornalístico do canal sobre sua cobertura do mundo de esportes, onde Gundam 00 dublado foi uma das vítimas do fogo cruzado. A dublagem se encerrou com apenas 7 episódios tendo sido dublados, com direção de Úrsula Bezerra e grande elenco que fez um excelente trabalho através do estúdio Unidub, que contou com algumas peculiaridades, como vozes de personagens mudando depois do primeiro episódio, e continua até hoje sem conclusão e sem meios oficiais de acesso a fãs ou colecionadores. Com 18 anos de diferença entre Gundam Wing e Gundam 00, ficou claro que, embora Gundam Wing tenha ficado na memória dos fãs, não foi o bastante para solidificar a existência de Gundam na mente do público brasileiro. E depois dos ataques de 11 de setembro de 2011 nos Estados Unidos, um movimento e onda de ações buscando reduzir o volume de conteúdo violento e militar em produtos para jovens acabou reduzindo a exposição das reprises da série original de Gundam, disponível nos Estados Unidos e com Gundam Wing também, enforcando assim a exposição e acesso a um público internacional, o que subsequentemente acabou afetando a disposição da série ao público nacional aqui no Brasil. O que na verdade é extremamente irônico, pois a franquia Mobile Suit Gundam toda carrega em si um forte tema anti-guerra. Mas mesmo assim, nessa época, esse era um tipo de tópico considerado muito sensível e de difícil discussão e comercialmente inviável, que invariavelmente acabou afetando a disponibilidade do produto no mercado como um todo. Mas embora essas duas séries marquem a história de Gundam no Brasil, a franquia é muito maior do que isso. Onde Gundam Wing representava uma história fora daquilo que era conhecido como Universal Century, Gundam havia se expandido em um multiverso amplo, com histórias em linhas do tempo única, enquanto a própria série original de Mobile Suit Gundam continuou evoluindo, primeiro com a sua continuação direta, Mobile Suit Gundam Zeta, seguido de Mobile Suit Gundam Double Zeta, com uma linha do tempo que evoluía de forma progressiva e reconhecendo tudo que veio antes. O Universal Century é a linha principal de histórias que progride até eventos mais modernos, com Gundam Unicorn no ano de 0097, as histórias que vêm antes do original com Mobile Suit Gundam The Origin, que acontecem em 0068. Entre as muitas diferentes narrativas, você encontra desde o popular no Japão Gundam Seed ao mais realista Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphan, as histórias mais cômicas para jovens com Gundam Build Fighters, ou as mais recentes histórias de Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury. Mesmo assim, a série original de Mobile Suit Gundam ainda encontrou sua própria conclusão definitiva, com o filme Mobile Suit Gundam Char's Counter Attack, o quarto filme produzido para a série original, que conclui a história da One Year War e do conflito entre a Federação Terrestre e Zeon e da rivalidade em Char Aznavour e Amuro Ray. Hoje em dia, serviços como Crunchyroll e Netflix fornecem acesso aos 3 filmes da série original de Gundam, assim como a própria série original, Gundam The Origin e Char's Counter Attack, e outras séries com áudio original em japonês e legendas em português, como Iron Blooded Orphans, Gundam 00 e outras, também se encontram disponíveis. No entanto, até hoje, obras originais como a adaptação do mangá oficial de Gundam The Origin ainda encontram-se disponíveis apenas em inglês e nunca foram oficialmente traduzidas para o português. Uma marca gigante, de mais de 40 anos, e mais do que apenas uma série de TV famosa, mas um marco histórico da cultura japonesa, que reflete a própria história do Japão e os sentimentos de Tomino e sua equipe de um Japão pós-Segunda Guerra Mundial, como um veículo de cultura e uma mensagem forte anti-guerra. Em 2009, uma estátua gigante em tamanho real do RX-782 foi erguida na cidade de Odaiba. Em 2010, a estátua foi movida para Shizuoka, onde os model kits são produzidos. Em 2015, uma nova estátua gigante do Gundam Unicorn foi erguida na cidade de Yokohama. Mas nem isso foi o bastante, pois desde então, atualizações ao modelo aconteceram, como em 2020, uma nova versão do RX-782 que se move sozinho foi apresentado ao mundo. E desde então, estudos continuam sendo feitos para que versões ainda mais avançadas do robô gigante continuem sendo desenvolvidas e apresentadas ao público como uma forma de orgulho nacional e também incentivo a novos fãs e adoradores da obra de Tomino. Em 2018, o filme Ready Player One apresentou pela primeira vez numa tela de cinema, num filme moderno, uma cena apresentando o RX-782 em batalha, algo que atraiu olhares do público e fãs de todo o mundo. Embora, naquela cena, todos os efeitos sonoros do Gundam estavam errados. Sim,
eu notei isso. E em 2021, a Netflix entrou em negociações com a produção de um novo filme live action, a terceira tentativa de adaptar Mobile Suit Gundam como uma obra de cinema. Mesmo com um roteirista já definido, ainda falta ver se a terceira tentativa será aquela que realmente vai dar certo. Mas a proposta para este novo filme de Mobile Suit Gundam é que esta seja a porta de entrada para qualquer novo fã. A ideia do novo filme é que, se você nunca viu Gundam na sua vida antes, esse filme da Netflix deveria ser a sua porta de entrada. Mas temos que esperar para ver. Em 2022, Gundam continua tão forte quanto nunca. Novos produtos são lançados todos os anos e novos projetos continuam sendo produzidos. O gigante cultural tem 40 anos de história no Japão e apenas por volta de 2020 começou a realmente fixar sua presença no mercado mundial. Fora dos grandes fãs de nicho que conheciam a marca desde quando ela ainda era apenas um nome obscuro ou associada apenas com Gundam Wing. Gundam mudou como o Japão via suas histórias de robôs gigantes, mudou a forma como histórias sérias eram contadas ou como o anime era visto por público em geral. Gundam mudou como o Japão via histórias maduras de guerra e conflito, redefiniu o gênero de robôs gigantes e estabeleceu o sucesso comercial do gênero Real Robots, criando incontáveis séries e produtos que vieram depois, tentando expandir naquilo que Gundam criou. Até mesmo a equipe e time por trás de Mobile Suit Gundam evoluiu e cresceu junto com a marca gigante. Onde antes Tomino via as cores e estilo infantilizado do Gundam como um problema, hoje o mesmo comenta que as cores brilhantes e imagem positiva dos robôs e personagens permitem transmitir uma mensagem de esperança e desejo por paz, que reflete muito melhor o conceito original e um comentário e crítica aos horrores da guerra, do que a sua primeira visão original. Depois de 40 anos de sucesso inigualável e incomparável, Mobile Suit Gundam se provou um ícone cultural do Japão. Com seu criador ainda vivo, essa série já tem um lugar garantido na história da animação japonesa e mundial, e da própria cultura de todo o Japão. Até mesmo o formato narrativo de Mobile Suit Gundam evoluiu com os anos e com as diferentes séries e formas de contar a mesma história, com obras como Witch of Mercury trazendo a primeira vez que uma série principal de Gundam tem como protagonista uma personagem feminina, onde antes o maior exemplo era a minissérie de OVAs Gundam 0080 War in the Pocket, com Christina Mackenzie pilotando o Alex Gundam, onde ela mesma não era protagonista, mas sim servia como contraponto para o real protagonista, um piloto de Zeon. Não apenas isso, é uma série de OVAs, não uma série da franquia principal, fazendo Witch of Mercury um ponto pivotal na história de Gundam moderno. E obras como Iron Blooded Orphan sendo dirigida, produzida e escrita de forma a lidar diretamente, de forma explícita e clara, sobre relacionamentos humanos no campo de batalha entre personagens do mesmo sexo. Ambos exemplos modernos e claros de que uma narrativa tão grande não pode sobreviver sem se atualizar e que não é necessário uma agenda secreta para tocar em temas que refletem o mundo em que vivemos. Onde Gundam começou como uma crítica de um Japão pós-guerra, hoje sua história continua evoluindo e crescendo, assim como seu próprio sucesso. Talvez com o advento dos serviços de streaming e mais acesso a novos fãs, Gundam possa conseguir mais oportunidade e espaço no mercado nacional, garantindo maior possibilidades de alcançar um novo público e chamar atenção, se solidificando fora do Japão e em território nacional como uma verdadeira obra que deveria ser conhecida e apreciada por um grande público, não apenas pela sua variedade de histórias, narrativas, personagens, temas, mas também com a qualidade da qual essas histórias são contadas e apresentadas, respeitando o seu público, respeitando seus temas e mantendo consistência de qualidade sobre a vasta maioria de suas produções. Com jogos legendados em português, seus livros traduzidos e lançados em português, ou suas séries finalmente dubladas e disponibilizadas a todo o público, e em parte é por isso que nós aqui do canal Caps Lock produzimos este vídeo, para apresentar a você esse gigante mundial que já existe há tanto tempo e talvez você ainda não conheça, ou pelo menos não saiba realmente o quão grande Mobile Suit Gundam realmente é, sem exagero. E se você quer ver mais vídeos como esse, você pode fazer como os amigos do canal que nos ajudam, apoiando este canal em padrim.com.br/capslock ou assinando aqui mesmo no YouTube por apenas R$ 2,99 por mês. Você pode ajudar esse canal a continuar crescendo e você pode me dizer que você quer ver vídeos mais desse estilo, me permitindo produzir esse conteúdo para você, apoiando artistas, editores e uma equipe de produção que faz esse tipo de conteúdo que não é particularmente popular no YouTube brasileiro, possível, viável e me permite criar esse material para você. Então, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar um like. Toda ajuda é muito bem-vinda e sem vocês não é possível criar conteúdo assim. Então, eu realmente agradeço a cada um de vocês pelo apoio. O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock. Nós nos vemos aqui de novo na próxima quarta-feira com mais um vídeo. Muito obrigado a você por nos assistir.